Amém. Romanos, capítulo de número 10, é o texto que nós vamos ler nessa ocasião. Mais uma vez, parabéns ao Ministério Casa, que ocupa este espaço. Toda esta decoração, ela é feita para atender ao Ministério dos Jovens. Na verdade, nós estamos ocupando aqui esse espaço que eles têm utilizado muito bem para a glória de Deus. No ano passado, no mês de agosto, chegaram a colocar aqui cerca de 300 jovens. 300 jovens, né? Não fosse essa questão do isolamento, seguramente nós teríamos aqui muito mais gente no dia de ontem. Então, parabéns aos nossos jovens. Leio Romanos capítulo 10, e o texto que a gente vai ler, ele também oferece uma pergunta, que é a pergunta que vai nortear a nossa meditação nessa noite. O que preciso fazer para ser salvo? O que é que eu preciso fazer? O que é que você precisa fazer para ser salvo? Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com a boca se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Pois não há diferença entre o judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Senhor, abre o nosso entendimento à tua palavra nesta hora. O vaso é humano, o vaso é limitado, mas a mensagem é ilimitada, é poderosa. Eu oro para que nesta noite o Senhor possa usar o teu servo e que a palavra chegue com clareza e simplicidade aos corações, em nome de Jesus. Amém.
A Bíblia Sagrada é, na verdade, um compêndio com 66 livros, divididos entre Antigo e Novo Testamento, ou Velho e Novo Testamento. O Antigo Testamento, constituído de 39 livros, e o Novo Testamento, de 27 livros. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria. O Novo Testamento aponta para o Cristo que veio. O Antigo Testamento, através das suas várias figuras, apontaram para o nascimento e para a vinda do Messias, com riqueza de detalhes até mesmo, como o profeta Miqueias, capítulo 5, ele diz o seguinte: tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Isaías fala, apontando para Cristo, dizendo: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, o Antigo Testamento aponta para o Salvador, para o Messias. O Novo Testamento aponta para o Messias que veio. O tema central do Novo Testamento é o amor de Deus pelo pecador. O tema central do Novo Testamento é falar do fato de que Deus ama você e a mim, e deu Jesus Cristo para nos salvar. O tema central do Novo Testamento não é, ou não está voltado para os ensinos de Jesus, ou para os milagres de Jesus, melhor dizendo. João, ele chega a dizer que Jesus operou muitos sinais e maravilhas que não estão escritos neste livro. E aqui é uma abundância de milagres que Jesus operou. Ele curou aleijados, deu vista a cegos. Uma ocasião, Jesus entra no templo e vê um homem com a mão ressequida, sua mão direita ressequida. E para o oriental, para o homem daquela região, a mão esquerda é a mão da impureza. Imagine um homem que tinha a mão direita ressequida. Jesus entra no templo e restitui a mobilidade daquela mão ressequida. Jesus lidou com pessoas endemoniadas. Há um relato extraordinário no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Quando Jesus chega à terra dos Gadarenos e vem ao encontro dele um homem encharcado de demônios, uma legião. E se tomarmos como paralelo a legião romana, constituída de 6.000 soldados, nós podemos compreender que eram 6.000 demônios dominando a mente daquele homem. Se aproximam de Jesus e dizem: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não nos atormentes. A presença de Jesus atormenta o inferno. A presença de Jesus incomoda o inferno. A presença de Jesus é a luz que chega nas trevas. E Jesus deu uma ordem com autoridade. Todos os demônios bateram em retirada. Aquele homem estava agora em são e perfeito juízo. Jesus disse para ele: volta para a tua casa. Conta para os teus o que é que aconteceu. Porque na verdade a família era que certamente mais teria sofrido. Então Jesus disse: volta para a tua casa. Jesus levantou pessoas mortas. Uma ocasião, um cortejo que conduzia o filho único de uma viúva, que era o seu arrimo. E Jesus manda parar aquele cortejo e devolve vida àquele cadáver. Uma ocasião Jesus chega a Betânia, onde Maria e Marta choravam a morte de Lázaro, seu irmão. E ele chega àquela sepultura e diz assim: tirai a pedra. E ele olha para dentro daquela sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. Está em João capítulo 11. E Lázaro ganha vida, seus nervos voltam a funcionar, a sua mente, seu cérebro volta a funcionar. Lázaro, posteriormente, capítulo 12, ele está sentado com Jesus, participando de uma refeição. Que milagre extraordinário! Mas eu preciso dizer para você que estes milagres não eram fim em si mesmos.
Eles foram praticados para que nós venhamos a crer que Jesus é o Cristo. E crendo, tenhamos vida em seu nome, sejamos salvos. O coração da Bíblia, do Novo Testamento, é aquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não brinca de salvação. Na verdade, esta foi a razão de Jesus ter entrado na história. Deus se fazendo homem na pessoa de Cristo, compreendendo em toda a nossa dimensão, em toda dimensão, a nossa realidade humana, no entanto, sem pecado. E Jesus entra na história para salvar você e a mim. Coração da Bíblia, João 3,16, que resume, sintetiza todo o propósito de Deus contido nos 66 livros que compõem a Bíblia, nos 39 do Antigo, nos 27 do Novo. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para você que o propósito do Senhor Jesus ter entrado na história não foi para fazer milagres. Milagres não são fim, entenda isso. Mas para provocar no seu e no meu coração o desejo, a vontade, a compreensão de que Jesus entrou na história para nos salvar, pecadores que nós somos. O tema da salvação é presente, viceja na Bíblia. Em Mateus, no capítulo 24, nós encontramos, por exemplo, no verso 13, no sermão escatológico, sermão profético, Jesus fala que nós seremos odiados, seremos perseguidos, mas ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João capítulo 5, verso 24. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, mas tenha a vida eterna. Quero que você entenda que o coração pulsante da Bíblia é o Deus eterno, soberano, que ama você e a mim, tão pecadores que somos. E esse amor imensurável, incomparável, indescritível, o fez dar Jesus Cristo, para que você e eu, crendo nele, somente crendo nele, sejamos salvos. Esse tema de salvação ganhou o coração do apóstolo Paulo. Ele que o Senhor levantou para ser apóstolo aos gentios. Pedro é o pilar da pregação aos judeus. E Paulo é o apóstolo aos gentios. Aliás, ele mesmo diz isso no capítulo 11, no versículo de número 13. Enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. E qual era o tema central da pregação de Paulo? Cristo que morreu na cruz. Cristo que morreu na cruz para salvar o pecador. Essa mensagem simples. Aliás, a mensagem do Evangelho não exige pressuposto. A pessoa que entra pela primeira vez sem qualquer conhecimento de Bíblia, de Evangelho, há algo misterioso nessa palavra que entra na sua mente e ganha o seu coração. Eu já vi pessoas que entraram uma única vez, a primeira vez, talvez atraídos pela curiosidade, e ouviram a palavra, o Espírito Santo tocou. Toca o coração de uma criança, toca o coração de um adolescente, de um jovem, de um ancião. O que eu quero que você entenda é que esse tema central da salvação é tão presente que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele inicia o texto dizendo: irmãos,
O desejo do meu coração e a oração a Deus é por Israel, para que se salvem. Isto porque o judeu se firmava na lei, no cumprimento da lei, imaginando equivocadamente que nesse processo de cumprimento de lei alcançaria justificação. E Paulo deixa muito claro que é só por meio de Jesus. Ele diz: eu oro pela salvação de Israel, esse é o desejo do meu coração. Ele vai explicar no texto que se segue o que é que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode fazer para ser salva, ou precisa fazer para ser salva. Veja, eu não estou falando de vinculação a uma igreja, nada disso. Eu não estou falando de ter o seu nome inscrito num rol de membros, num CNPJ, nada disso, conquanto fazer parte da igreja física seja um passo importante. Vincular-se a um grupo, a ideia de pertencimento. Eu pertenço àquele grupo, eu me uno àquele grupo, eu faço parte do esforço daquele grupo, eu estou concordando com a mensagem que aquele grupo, eu me alio a ele. É importante fazer parte da igreja. E aí uma palavra para você, querido amigo, que é visitante. Visitante de 1 mês, visitante de 2 meses, visitante de 1 ano, tem visitante de 10 anos, bodas de prata de visitante. Nós amamos tanto você, lhe encorajamos a assumir um compromisso físico, mas é mais do que isso. O desejo de Paulo é para que o indivíduo seja salvo. Compreenda que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que nós não podemos, por meio das nossas supostas boas ações, alcançar salvação, porque você e eu somos contraditórios. É verdade. Capazes de atos de bondade, mas capazes de atos de maldade. Capazes de sentimentos louváveis, mas de sentimentos reprováveis. Capazes de pensamentos maravilhosos, mas capazes de pensamentos nem tanto. Nós somos contraditórios, sabe por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Se você quiser entender a dimensão do pecado, se você quiser entender a dimensão do que o pecado representa, olhe para a cruz, olhe para o túmulo, porque a morte, diz Paulo em Romanos capítulo 5, é a evidência mais contundente da nossa natureza pecaminosa. Então, o que é que a pessoa precisa fazer para ser salva? Paulo está dizendo: o meu desejo por Israel é por sua salvação. O desejo desta igreja por você, amigo, é por sua salvação. Se a sua esposa for mulher de Deus, saiba disso, ela ora por sua conversão. Tenho certeza. Se seu marido for um servo de Deus, você está aqui com seu marido, tenha certeza disso, de que o seu marido ora por sua conversão. Se os seus pais são servos de Deus, guarde isso, eles oram por sua conversão. Se seus filhos são servos de Deus, com certeza eles oram por sua salvação. Mas a questão é, à luz da Bíblia, o que é que a pessoa precisa fazer para ser salva? Paulo diz aqui no texto, de forma muito clara, ele diz assim, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar, invocar é reconhecer. Eu invoco, Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Isso é invocar. É invocar. Aquele que se aproxima pensando assim, Senhor, eu, afinal de contas, né, eu ajudo os pobres. Olha, até participo da campanha da igreja. Sinto dizer para você, aliás, eu não sinto, eu devo dizer, que isso não garante a salvação.
aquele que invocar. Paulo está dizendo, a minha oração por Israel é para a sua salvação. A oração nossa por você, a oração é essa, para que você seja salvo. Como ser salvo? O texto responde, aquele que invocar. Mas não basta só invocar. Não basta só invocar. Há uma outra coisa que o apóstolo Paulo diz aqui no texto sagrado, de forma muito clara, de forma muito objetiva, que está aí no versículo de número 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê, não será, o quê? Confundido. No versículo 9 diz assim, se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É tão simples. E eu quero e devo ser simples. Queira Deus que essa palavra ela entre como uma doce voz no seu coração, provocando aquela palpitação, está falando comigo. Invocar, crer. Crer na Bíblia não é saber da existência. A Bíblia diz que o demônio crê. E olha, crê mais do que muito crente, porque ela diz que ele estremece. Crer na Bíblia não é saber da existência, é entrega. É confiar o que você tem de mais precioso ao Senhor. Invocar, crer. Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu entrego a minha vida. Há pessoas que pensam assim, mas eu já fiz tanto pecado, já cometi tanto pecado. Eu acho que para mim não tem jeito não. Com certeza, não há nenhum de nós aqui que seja menos pecador do que o outro. A Bíblia diz, na instrumentalidade de Paulo, que ele encerrou todos os homens debaixo do pecado. Então a gente precisa invocar. Em segundo lugar, precisa crer. Crer de coração. Não é crer uma crença intelectual, racional, apenas na mente. Veio na mente, sim, mas ela alcança o coração. Crer é entrega. Crer é compromisso. Eu creio, então eu entrego. Então aquele que invoca, aquele que crê, mas há uma terceira coisa que a Bíblia diz, que a pessoa deve fazer para ser salva. Quantos estão comigo até aqui? Está entendendo? O que é que a pessoa precisa fazer para ser salva? Paulo diz assim, no versículo de número 9. Primeiro invocar, crer, mas ele diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Você sabe o que é confessar? É externar. É externar. É dizer, Jesus é o meu Senhor. Pensa Paulo escrevendo num contexto de adoração ao imperador. A compreensão de que o imperador era a encarnação da divindade. Pensa no domínio do Império Romano. Quando o exército romano chegava numa província dominada pelo poder de Roma, e lá no meio da praça se colocava uma pira com uma chama, e todos da cidade eram convocados a estarem ali na praça. Pensa no desafio, cada cidadão precisava confessar a sua submissão à autoridade imperial, pegando um punhado de sal e colocando naquela pira com a seguinte declaração, Kyrios Kaiser, César é o Senhor. Senhor não na dimensão de respeito, como nós tratamos aqui no Ocidente,
Mas, Senhor, na compreensão de divindade, imagine homens, mulheres, crianças, jovens. César é Senhor, César é Deus, César é Deus. E Paulo está dizendo, confessar, não que César é Deus, mas que Jesus Cristo é o Senhor. Tinha uma dimensão de altíssimo risco, de elevadíssimo risco. Mas Paulo diz, aquele que invoca, aquele que crê, e aquele que confessa, é salvo. É salvo. Ele então fala dessa beleza, dessa mensagem. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha que desafio para a igreja. Líderes de células, entendam isso. As pessoas do seu bairro, do seu local, precisam ouvir do evangelho, não é do pastor. É através de você, é através da célula, é através do seu testemunho na escola, na faculdade, onde quer que você vá. Entenda que você ali se constitui no representante de Cristo. Jesus quer andar através das suas pernas, quer abraçar através dos seus braços, quer olhar através dos seus olhos. Como ouvirão se não há quem pregue? Em resposta a essa pergunta que os missionários se apresentam. É em resposta a essa pergunta que o nosso querido casal, pastor Cícero e Vera, se dispuseram a ir para a Espanha. E alguns pensam, primeiro mundo, que facilidade, não é não. Foi em resposta a essa pergunta que o nosso querido pastor Fábio e Natália disseram, eis-me aqui. Responderam à pergunta que Paulo faz no texto de Romanos capítulo 10, com a palavra de Isaías no capítulo 6. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? E como crerão se não há naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? A igreja tem uma responsabilidade prioritária de pregar o evangelho. A resposta a essa pergunta é, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aos jovens que começam a caminhada ministerial, que fazem parte do Ministério Casos, adolescentes, senhores e senhoras, o desafio é esse, pregar essa mensagem de salvação. Eu estou caminhando para o fim. Quantos estão comigo até aqui? Quero dizer para você o seguinte. Primeiro, você não veio aqui por acaso. É verdade. Deus lhe ama tanto. E nessa noite Ele quer lhe tirar do lugar comum. E lhe colocar numa posição preciosa de alguém salvo por Jesus Cristo. Você não veio aqui por acaso. Segundo lugar, eu preciso dizer que o Espírito Santo fala conosco, mas Ele não força ninguém. Não imagine que você vai ser forçado a tomar uma decisão, mas eu preciso dizer, todo mundo vai tomar uma decisão nessa noite. Seja de entregar a vida a Cristo, seja de não entregar, é uma decisão. O Espírito Santo não força. Jesus não força a entrada na vida de ninguém. Quer ver o que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Ainda que esse texto seja um texto voltado para uma igreja, a igreja de Laodiceia, a sua finalidade para uma igreja, na qual Jesus estava do lado de fora. Mas cabe nesse momento, porque o princípio é universal. Apocalipse 3:20, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém, o que é que diz ali? Não é ouvir necessariamente de forma audível. Nós falamos de muitas maneiras.
Agora então com máscara, você fala com os olhos. Talvez até faça careta atrás da máscara, ninguém está vendo. Alguém que você não gostou, você está assim fazendo careta. Quem é que... Não vou perguntar quem já fez isso ou não. A gente fala com os olhos, fala com as mãos. Tem gente que fala com as mãos. Se olhar de longe, você sabe que a pessoa está falando, porque ela fala com as mãos. A gente fala com a boca, fala com a face. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Ele fala ao nosso coração. E fala numa linguagem que nós compreendemos. Se alguém ouvir, ele dizer para aquela igreja, e abrir a porta, entrarei em sua casa. Não é uma possibilidade, não é um talvez. É uma afirmação. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. E com ele cearei. E ele comigo. Sabe o que é ceia? É festa. A Bíblia diz, Jesus contou uma parábola da ovelha e da dracma perdida. E ele fala que depois que a ovelha foi achada e a dracma foi encontrada, ele diz assim, a alegria no céu, a mais alegria no céu, por um pecador que se converte, do que por muitos que não precisam, que já foram achados. A alegria no céu por um pecador. E irmãos queridos, nós devemos aprender a celebrar a decisão de uma pessoa. Pensa na festa do céu. O que você acha que gera a festa do céu? Sabe o que é? Quando um pecador se converte. Naquele mês de novembro de 1900 e antigamente, num sábado à noite, numa reunião de jovens, quando eu ouvi a palavra de Deus, eu fui à frente entregando o meu coração a Jesus, cheio de preconceitos, de pré-suposições, mas aquela mensagem vazou o meu coração, e naquela noite de sábado, no mês de novembro, numa reunião de jovens, quando em prantos eu entreguei meu coração a Cristo, eu sei que houve uma santa festa no céu. Está entendendo? Então, nessa noite, eu quero convidar você a invocar, crer e confessar. Há pessoas que até conseguem invocar, até conseguem crer, mas a hora de confessar, de assumir, sei não, o que vão pensar de mim? Você sabe o que é que Jesus diz? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Sabe o que é isso? Preste bem atenção. Evangelho é um chamamento a compromisso. É um chamamento a se posicionar. As pessoas estão se posicionando sobre tantas coisas. Amigo amado, preste bem atenção. Paulo disse, eu oro pela salvação de Israel. O desejo do meu coração é que o judeu seja salvo, ainda que ele fosse apóstolo gentil. A nossa oração é para que você seja salvo. A oração da sua esposa amada é para a sua salvação. Talvez você nem saiba
Mas muitas madrugadas, enquanto você está dormindo, ele ou ela, seu esposo ou sua esposa, estão lá orando. Talvez vá para a sala, levanta devagarzinho, se ajoelha. Deus, salva o meu marido, salva o meu filho. Aí volta, se acorda no dia seguinte, nem sabe que naquela madrugada ela esteve falando com o Senhor em seu favor. Está entendendo? No entanto, para você ser salvo, invocar, crer e confessar. Invocar, crer e confessar. Invocar, crer e confessar. Invocar, crer e confessar. Quantos entenderam aqui? Você entendeu? Vamos curvar a nossa cabeça.